A paz de Deus, irmãos! Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele fez na minha vida e na vida do meu filho Lucas. Se você é pai ou mãe e já sentiu aquela angústia no coração ao ver seu filho passar por uma prova que parecia impossível, fique comigo até o fim. O Senhor me levou por um vale profundo, mas me mostrou que a sua presença é real e que Ele sustenta os seus em todo o tempo. Irmão, já se inscreva no canal, comente aqui nos comentários a cidade de onde você está nos ouvindo e quantos anos o Senhor te chamou para essa graça. Compartilhe esta obra com alguém que precisa ouvir para fortalecer a fé e a esperança. E no final, vamos deixar uma passagem bíblica para você meditar. Era uma manhã comum, dessas em que a gente se levanta para cuidar da casa e se preparar para levar as crianças para a escola. O Lucas e o Tiago estavam se arrumando e meu irmão estava por perto, ajudando a ajeitar o uniforme deles. Foi quando ele olhou para o Lucas e, com um semblante que denunciava preocupação, disse: "Tata, o Lucas está com um caroço no pescoço." Na hora, irmãos, meu coração de mãe apertou. Não era algo que saltava aos olhos, mas ao tocar percebi que havia sim algo diferente. Tentei manter a calma e pensei comigo: talvez seja uma cachumba. Mas ele já tinha tido cachumba antes. Mesmo assim, aquele cuidado que Deus coloca no coração de uma mãe me fez agir. Liguei imediatamente para o pediatra e marquei uma consulta. No consultório, o médico examinou e disse que não parecia ser nada grave. Talvez fosse apenas uma infecção de garganta ou alguma reação do organismo. Pedi um exame simples e disse que no dia seguinte poderíamos ter o resultado. Irmãos, no outro dia, a secretária me ligou dizendo que não havia dado nada no exame. Mesmo assim, o médico decidiu entrar com antibiótico por 10 dias para adiantar o tratamento caso fosse alguma infecção. Eu obedeci, confiante de que aquilo logo passaria. Passaram-se os 10 dias e, para minha surpresa, o caroço não diminuiu. Pelo contrário, parecia mais evidente. Voltamos ao pediatra e ele, com a mesma tranquilidade, disse que às vezes era assim mesmo e receitou mais 10 dias de antibiótico. A cada dia que passava, o nódulo crescia e a inquietação no meu coração aumentava. Fomos a outro médico, que examinou e disse não ser da área dele e que talvez fosse apenas uma defesa do organismo. E assim, mais dias se passaram. Irmãos, o tempo foi correndo e aquela pequena alteração que parecia não ter importância já estava tomando espaço e força. Eu, como mãe, não conseguia mais dormir tranquila. Dentro de mim havia um aviso constante, como se o Senhor estivesse me alertando que eu precisava continuar buscando respostas. Foi então que procurei uma terceira médica, que decidiu fazer uma punção para investigar mais a fundo. O resultado demorou 15 dias e, mesmo assim, a orientação foi esperar mais um pouco. Me disseram que poderia desaparecer sozinho, já que o organismo da criança era forte. Esperei, mas a cada manhã, ao olhar para o meu filho, via um nódulo mais saliente e o coração apertava. Já estávamos no quarto médico quando ele sugeriu uma ultrassonografia. Fizemos o exame e durante o procedimento o técnico me perguntou se eu conhecia o Hospital Boldrini. Respondi que não e ele me disse para perguntar ao médico. Mais tarde, pesquisando,
Descobri que se tratava de um hospital referência em câncer infantil. Meu coração gelou. Comentei com meu esposo, que tentou me tranquilizar, dizendo para eu não colocar essas coisas na cabeça. O médico marcou uma pequena cirurgia para retirar o nódulo e encaminhar para análise. Não usou a palavra biópsia, apenas disse que seria para descobrir exatamente o que era. Isso levou mais um mês de espera. O Lucas seguia indo para a escola, brincando, vivendo como uma criança saudável. Mas o nódulo crescia e agora aparecia também do outro lado do pescoço. O mês de dezembro chegou e junto dele o aniversário do Lucas. Ele me pediu uma festa diferente, com toda a família e todos os amigos reunidos. Organizamos com alegria, mesmo com o coração inquieto. Foram 3 dias de festa e eu me esforçava para que ele não percebesse minha preocupação. Ele sorria, pulava no pula-pula, abraçava cada convidado. Eu, ao mesmo tempo em que me alegrava com sua felicidade, sentia um nó no peito, pedindo a Deus que aquela alegria não fosse interrompida. Poucos dias depois da festa, ele amanheceu com febre e o bracinho torto. O nódulo estava muito maior. Foi então que uma conhecida me indicou um médico em Mococa, dizendo que ele tinha experiência com casos assim. Era difícil conseguir consulta, mas Deus preparou. Na quarta-feira, estávamos diante dele. O médico pediu todos os exames anteriores, olhou com atenção, descartou hipóteses e, por fim, pediu para sua secretária levar o Lucas à brinquedoteca. Quando ficamos sozinhos, ele disse que iria nos encaminhar para o Hospital Boldrini. Naquele instante, as palavras que eu tanto temia se materializaram. Havia suspeita de câncer. Irmãos, naquela hora, parece que o chão desapareceu. Olhei para meu esposo e vi que o peso daquela notícia estava sobre nós dois. O doutor, com toda a humanidade, ligou pessoalmente para o hospital, insistindo até conseguir nos encaixar. Não nos deixou sair de seu consultório sem todas as instruções. Saímos dali e seguimos direto para Campinas, com os documentos e exames em mãos. Ao chegar, recebi um fax com o resultado. Linfoma não Hodgkin lar aguda. Li e não sabia como reagir. Meu esposo e eu nos abraçamos, choramos e, mesmo sem entender, colocamos nossa confiança em Deus. Naquela noite, enquanto arrumava a mala para o hospital, eu orava pedindo ao Senhor que fosse apenas um erro, que não fosse verdade, mas o Senhor, que conhece todas as coisas, já estava preparando cada detalhe dessa caminhada. Ao amanhecer do dia seguinte, antes mesmo de clarear totalmente o céu, já estávamos a caminho do Hospital Boldrini. Meu coração de mãe parecia carregar o peso do mundo, mas ao mesmo tempo havia dentro de mim uma força que eu sabia não ser minha, menos era o Senhor me sustentando. Quando chegamos, fomos recebidos por uma funcionária que, com um abraço apertado, me disse para entregar todos os documentos e exames que o doutor havia preparado. O gesto simples daquele abraço, irmãos, foi como um bálsamo para minha alma, naquele momento em que eu me sentia tão pequena diante do que estava prestes a enfrentar. Fomos encaminhados para uma consulta com uma médica responsável. Ela atendeu o Lucas, fez perguntas, examinou e pediu mais exames. Enquanto aguardávamos, meu esposo andava de um lado para o outro no corredor, tentando conter as lágrimas, e eu me esforçava para manter um semblante de calma diante do meu filho. Dentro do mim, só o Senhor sabia o turbilhão de sentimentos. Quando voltamos à sala da médica, ela olhou para os resultados e do forma direita. Perguntou se nós tínhamos percebido que os exames anteriores já mostravam alterações desde agosto. Ficamos
Sem reação, meu esposo respondeu. Mas quem tinha que ver isso era o pediatra, doutora. Ela apenas disse: perguntem para ele. Aquelas palavras cortaram meu coração como uma lâmina. Foi então que ela confirmou: o seu filho está com câncer, e é um câncer agressivo. Ele está com 79% da medula comprometida. Irmãos, naquele instante, tudo ao meu redor ficou silencioso. Era como se o mundo tivesse parado. A primeira coisa que pensei foi: meu Deus, e agora? Eu não tinha palavras, só lágrimas. Mas diante do Lucas, segurei a respiração e disse que ele estava com uma infecção na garganta e que precisaria de cuidados especiais. Como dizer a uma criança que a sua vida mudaria radicalmente a partir dali? Começamos imediatamente o processo de internação. O Lucas, com aquela pureza que só uma criança tem, aceitou tudo com serenidade. Enquanto eu assinava papéis, ele conversava com as enfermeiras e perguntava se podia brincar depois dos exames. E foi ali, irmãos, que percebi que Deus já estava cuidando não apenas da saúde dele, mas também do emocional, preparando-o para ser forte. Os dias que se seguiram foram de exames intensos, procedimentos invasivos, e a rotina dentro do hospital começou a se tornar nossa nova realidade. Ele passou por punções coleta do medula e logo iniciou a quimioterapia. Cada vez que via aquele soro descendo pela veia dele, eu fechava os olhos e pedia a Deus que colocasse sua mão ali, transformando aquele medicamento em vida. Mesmo diante de um diagnóstico tão pesado, o Lucas encontrava motivos para sorrir. Entre uma medicação e outra, fazia amizades com outras crianças e até com alguns profissionais. Um dia, entrou um palhaço e um mágico no quarto para alegrar os pacientes. Para minha surpresa, ele se encantou tanto que pediu para aprender truques de mágica. Não demorou para que ele andasse pelo hospital com uma bolsinha cheia de cartas, moedas e lenços, fazendo apresentações para médicos, enfermeiros e outros pacientes. Ele não percebia, mas Deus estava usando cada gesto dele para tocar corações ali dentro. Até aquela médica que tinha fama de séria demais sorriu quando ele entrou no consultório para mostrar um truque. Os meses foram passando e a rotina se dividia entre tratamentos, idas à brinquedoteca e momentos de oração. Sempre que podia, o Lucas pedia para que lêssemos a Bíblia juntos. Ele queria saber mais sobre Deus, queria ouvir sobre milagres e vitórias. Muitas vezes, irmãos, era ele quem me fortalecia dizendo: mamãe, Deus está aqui com a gente. Não fica triste, não. Chegou o mês de dezembro e com ele, mais um aniversário do Lucas. Ele me disse que queria uma festa de Natal para todos os amigos que tinha feito no hospital. Queria que todos soubessem que câncer não pega com beijo e abraço. Essa frase dele, tão simples e profunda, ficou gravada no meu coração. Com o apoio da equipe do hospital, familiares e amigos, começamos a arrecadar brinquedos. Irmãos, Deus preparou de uma forma tão grande que em pouco tempo tínhamos mais de 3.000 brinquedos para distribuir. No dia da festa, o hospital inteiro parou. Médicos, enfermeiros, funcionários e pacientes se reuniram para assistir. O Lucas, vestido com uma camisa que ele escolheu com cuidado, distribuiu brinquedos, fez mágicas, abraçou e beijou cada criança. Havia tanta alegria naquele ambiente que parecia que o próprio céu tinha descido ali. Lembro-me de olhar ao redor e ver lágrimas nos olhos de pessoas que, talvez há muito tempo, não se permitiam chorar. Mas, irmãos, em meio a essa grande alegria, Deus já sabia que estávamos entrando numa nova fase da prova. Pouco depois da festa, durante um exame de rotina, veio a notícia que nenhum de nós queria ouvir.
O câncer havia retornado, e dessa vez, mais resistente, mais agressivo. Eu olhei para o médico e, mesmo com o coração despedaçado, declarei: o Deus que eu sirvo é poderoso, e Ele vai nos sustentar nessa caminhada. O Lucas teria que iniciar um novo protocolo de quimioterapia, ainda mais forte. E assim começou um novo capítulo dessa batalha, que eu vou contar para os irmãos na próxima parte dessa obra. Quando o médico nos chamou para conversar e confirmou que a doença havia retornado. Lembro-me de sentir como se as paredes do consultório se aproximassem e o ar ficasse pesado. Eu queria chorar, gritar, questionar, mas o olhar do Lucas me fez conter tudo. Ele estava sereno, quase como se soubesse que aquela era mais uma etapa a ser vencida. O doutor explicou que o câncer havia se escondido durante a quimioterapia anterior e que, ao interromper o tratamento para que ele entrasse em manutenção, as células doentes voltaram a se multiplicar rapidamente. O novo protocolo que ele precisaria enfrentar viria da Alemanha, uma medicação muito forte, com efeitos devastadores, mas que poderia oferecer uma nova chance. Quando saímos da sala, o Lucas olhou para mim e disse: Mamãe, antes de começar de novo, posso fazer mais uma festa para os meus amigos? Eu quero entregar todos os brinquedos que ainda sobraram e fazer mágica para eles. A médica, que no início do tratamento era tão séria, se emocionou e respondeu: Lucas, eu não posso tirar isso de você. Pode fazer a sua festa. Eu vou parar tudo aqui no hospital para assistir. E foi exatamente o que aconteceu. Naquele dia, a brinquedoteca se transformou num lugar de esperança. Ele estava fisicamente fraco, mas espiritualmente cheio de vida. Distribuiu cada presente como se fosse um tesouro. Olhou nos olhos de cada criança, abraçou, beijou e repetiu: câncer não pega com abraço. Eu sabia que cada palavra dele vinha de um coração puro, usado por Deus para semear amor onde a dor tentava dominar. Mas a partir dali, irmãos, a luta ficou ainda mais intensa. No dia 26 de dezembro, iniciamos um novo tratamento. Foram 5 dias ininterruptos de quimioterapia pesada. Eu ficava ao lado dele dia e noite, segurando sua mão enquanto observava as bolsas de medicamento descendo pelo equipo. Entre um ciclo e outro, lia a Bíblia para ele. Ele gostava de ouvir histórias de fé, de vitórias impossíveis, e me pedia para repetir passagens onde o povo de Deus vencia mesmo quando tudo parecia perdido. No Quinto-deia. A médica disse que ele poderia ir para casa passar o ano novo. Receber essa notícia trouxe um sopro de alívio. Voltamos para casa e ele quis visitar os avós, estar cercado da família. Mas já naquela noite, o Lucas começou a passar mal. Liguei para a doutora, que disse para observar, pois os efeitos colaterais eram esperados. Mesmo assim, meu coração não descansou. Na madrugada, ele piorou e precisei levá-lo de volta ao hospital. Chegando lá, fomos atendidos rapidamente por um médico amigo da família. Ele recebeu medicação para controlar os enjoos e dores e voltamos para casa. Porém, na manhã seguinte, ele teve uma piora súbita. Estava fraco, sem forças para andar. Coloquei-o nos braços e seguimos às pressas para o hospital. Quando chegamos, a equipe já nos aguardava. Não conseguiam sentir o pulso dele direito. Foi levado imediatamente para a unidade de terapia intensiva. Aquele foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Sentei no chão da sala de espera da unidade de terapia intensiva e dobrei meus joelhos diante de todos.
clamando a Deus, liguei para meu irmão e minha cunhada, que são obreiros, e juntos nos unimos em oração, cada um num canto, intercedendo com lágrimas. Pedi a Deus que trocasse a minha vida pela dele. Senhor, me leva, mas deixa meu filho. Ele é puro, ele te ama, ele serve com alegria. Ele não merece passar por isso. Horas depois, o médico saiu e disse: o estado dele é gravíssimo. Se vocês têm fé, orem, porque agora só Deus pode intervir. Aquilo, irmãos, não me abalou. Pelo contrário, me fez segurar ainda mais firme na mão de Deus. Entrei no quarto e, mesmo vendo meu filho entubado, senti a presença do Senhor me envolvendo. Coloquei um louvor no celular, Ressuscita-me da Aline Barros, e cantei para ele, dizendo: Filho, mamãe está aqui, papai está aqui, e Deus está cuidando de você. Os dias seguintes foram de muita luta. Foram 10 dias na UTI e ao todo 21 dias de internação. A cada exame, a médica dizia que precisávamos esperar as defesas dele subirem para definir os próximos passos. Eu acreditava de todo o coração que ele sairia dali curado. No dia 10 de janeiro, os médicos decidiram iniciar o processo para desentubá-lo. Quando finalmente respirou por conta própria, abriu os olhos e, com a voz fraca, disse que havia sonhado que nadava numa piscina enorme e bebia muita água. O médico explicou que ele não poderia beber ainda, apenas molhar os lábios, e ele respondeu com um sorriso: Tá bom, tia. Com o passar dos dias, o Lucas pediu para ser batizado. Disse que não poderia ser nas águas, mas queria receber oração. Chamamos um irmão da congregação, que entrou na unidade de terapia intensiva e, com lágrimas, disse a ele que o reino dos céus já era dele. Eu via que Deus estava preparando o coração do meu filho para algo maior. Logo depois, uma das médicas mais experientes do hospital me chamou para conversar. Com cuidado, disse que o câncer havia avançado para os pulmões e rins e que não havia mais tratamento possível. Pediu para que eu pensasse em levá-lo para um quarto, para que ele pudesse ficar perto da família. Naquele momento, a minha reação foi de recusa. Eu dizia: quem determina a vida é Deus. Não são vocês. Enquanto ele respirar, vamos lutar, mas após alguns dias de oração, senti que precisava respeitar o desejo do meu filho. Ele queria ver os amigos, olhar pela janela, sentir a luz do sol. Aceitei transferi-lo, mas pedi que todos os cuidados continuassem, com medicações e transfusões, como na unidade de terapia intensiva. Prepararam um quarto com videogame e janela ampla. Quando ele entrou, seus olhos brilharam. Recebeu visitas, pediu para ouvir hinos e até evangelizou familiares. Perguntou à avó se ela amava Jesus e disse: Jesus é lindo, é meu parceiro. Mesmo debilitado, manteve sua doçura. Dizia para mim: mamãe, eu quero ser médico e cuidar de muitas almas. Eu não entendia totalmente o que ele queria dizer, mas hoje vejo que ele falava de almas para o Senhor. Em cada gesto. Em cada palavra, o Lucas deixava a marca de alguém que sabia o que era viver para Deus. E foi nesse cenário, irmãos, que chegamos à fase mais delicada e dolorosa da nossa prova, menos a despedida. Mas isso eu vou compartilhar com vocês na próxima parte dessa obra. O tempo no quarto foi precioso. Cada visita, cada conversa, cada sorriso do Lucas se tornava um tesouro guardado no meu coração. Eu sabia, dentro da minha alma, que Deus estava me preparando para algo que nenhuma mãe deseja viver.
mas ao mesmo tempo, ele me dava forças que eu não sabia que possuía. O Lucas, mesmo fraco, pedia para ver seus amigos da igreja. Queria ouvir a palavra, queria saber o que Deus estava dizendo para ele. Muitas vezes chamava o pai e dizia: "Papai, abre a Bíblia e lê para mim onde Deus mandar." E ali, deitado, ele ouvia atentamente cada versículo, comentava e sorria. Certo dia, ele pediu para que tanto eu quanto meu esposo fôssemos congregar. Fazia 18 anos que meu marido não pisava numa igreja, mas naquele dia, por causa do filho, entrou e ouviu a palavra. Eu entendi, irmãos, que Deus estava usando Lucas para nos aproximar ainda mais. Dele o testemunho do meu filho não estava apenas nos milagres que eu esperava ver, mas no que Deus estava fazendo silenciosamente dentro dos nossos corações. Com o passar dos dias, a médica voltou a me chamar. Dessa vez, seu olhar era de pesar. "Ana, o Lucas está partindo. Eu não posso dizer se será hoje ou amanhã. Mas são dias." Eu imediatamente rejeitei aquelas palavras, dizendo que servia a um Deus vivo, que para ele não havia impossível. Pedi para que continuassem todos os cuidados, cada transfusão plaqueta, cada gota de medicação. Enquanto meu filho respirar, vamos lutar. Repeti. E assim foi. Naquela noite, a família se reuniu. Vieram meus pais, meus irmãos, alguns amigos muito próximos e os irmãos da igreja. Cantamos hinos, oramos e, de repente, o ambiente do quarto se transformou. Era como se o céu tivesse descido ali. O Lucas pediu que cantássemos Cidadão do Céu. Enquanto a melodia enchia o ambiente, eu olhava para ele e via paz no seu semblante. Não havia medo, não havia agonia, havia apenas uma entrega serena. Por volta das 11h30 da noite, alguns familiares começaram a se despedir. Ficamos no quarto eu, meu esposo, minha mãe e meus 2 irmãos. Eu estava deitada ao lado dele, segurando sua mão. Em determinado momento levantei para tomar um pouco de água. Quando voltei o olhar para ele, percebi que não havia mais o som da respiração ofegante. Corri, chamei pela médica. "Doutora!" Parou o barulho, ela entrou com a equipe e confirmou que o coração dele havia parado. Irmãos, naquele instante, um grito saiu da minha alma: "Senhor, não, traz ele de volta." Eu me ajoelhei ao lado da cama, chorando, chamando pelo meu filho. De repente, ele suspirou. Foi como se Deus tivesse me concedido alguns minutos a mais para dizer tudo o que estava no meu coração. Olhei para as enfermeiras, que choravam junto comigo, e disse: "Deus está aqui. Ele vai sarar. Ele vai curar." O Lucas me olhou com voz mansa e disse: "Mamãe, fica tranquila. Cuida dos meus amigos. Não deixa eles sozinhos. Eu vou, mas eles ficam." Essas foram palavras que se cravaram na minha alma como um chamado, não apenas uma despedida. Ficamos assim por mais de 2 horas. Eu beijava sua mão, passava a mão no seu rosto, dizia o quanto o amava a cada minuto. Pedi a Deus para fazer sua vontade, mesmo que ela doesse em mim. E foi nesse momento que o Espírito Santo falou claramente ao meu coração: "Eu te emprestei o Lucas, agora é hora de devolvê-lo. Ele é meu." Essas palavras, elas não vieram como uma sentença de perda, mas como um convite para confiar plenamente em Deus. Eu respirei fundo e disse: "Senhor, se essa é a tua vontade, eu entrego. Mas não deixa ele sozinho. Coloca ele para tocar no céu
para alegrar as crianças, para trabalhar contigo. Ele gosta de servir, Senhor, e vai continuar servindo aí. As lágrimas caíam, mas junto vinha uma paz que não vinha de mim. Pouco antes das 5:30 da manhã, o Lucas partiu serenamente para estar com o Senhor. Eu senti, irmãos, que naquele momento o céu se abriu para recebê-lo. Não houve desespero no semblante dele, apenas descanso. Eu permaneci ajoelhada ao lado da cama, agradecendo a Deus pelo privilégio de ser mãe de um menino que, mesmo em tão pouco tempo, deixou uma marca eterna na minha vida e na vida de tantos. Ao sair do hospital, meu esposo disse que tinha medo de ninguém ir ao velório, de não conseguirmos honrar o Lucas como ele merecia, mas para a glória de Deus, mais de 4.000 pessoas estiveram presentes. Não houve choro desesperado, mas louvores e testemunhos do que Deus havia feito através daquela criança. Muitas vidas se renderam ao Senhor naquele dia. Hoje, irmãos, eu continuo cuidando para que o desejo do Lucas seja cumprido. Levar amor e esperança para aqueles que passam por provas. Entendi que a cura que Deus preparou para ele foi perfeita, sem dor, sem sofrimento. Na presença do Pai, passagem bíblica para reflexão. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7-8. Assim como o apóstolo Paulo, o Lucas completou sua carreira aqui na terra com fé, esperança e amor. A luta que ele enfrentou não foi em vão. Cada passo e cada gesto. Ele glorificou o nome de Deus e deixou um testemunho que continuará falando por muitos anos. Essa passagem nos lembra que a vitória do crente não é apenas permanecer vivo, mas permanecer fiel até o fim. Que possamos guardar a fé mesmo nas provas mais duras, sabendo que nos espera uma coroa incorruptível diante do trono do Senhor.